Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Introdução aos Circuitos Digitais. Sou o professor Rogério Guides, da UFMS, do campus de Corumbá, e vou conduzir vocês aí a um estudo breve de circuitos sequenciais. Em especial, dois circuitos sequenciais nós vamos ver aí, os latches e os flip-flops. Bom, vamos ver aí o funcionamento deles com alguns exemplos aí. Ok, vamos então ver como é que funciona os circuitos sequenciais, em especial esses dois aqui, os latches e os flip-flops. A característica principal dos circuitos sequenciais é obedecer uma certa sincronia, tá? Ou seja, vamos considerar aqui o sinal do clock. Nós vamos precisar sincronizar esses eventos e o clock é que vai fazer isso. Ele vai ter o ciclo do clock é constituído de dois valores, o 0 quando ele é baixo e o 1 quando ele é alto. Tipicamente, né, o 0 vai ser voltagem próxima do 0 e o 1 aí uma voltagem próxima de 5 volts. Bom, vai caracterizar então o valor de 1. O período do clock, que é um dado importante aí numa arquitetura, né, o tempo que ele demora para ir e voltar, né? Por exemplo, está no ciclo 0, vai para o 1 e volta para o 0. Tá? Isso aí vai me dar o período desse clock. E é representado então por essa onda quadrada, né? Fazendo aí a referência ao funcionamento do clock. Os circuitos sequenciais, como eu já havia falado, vão usar o clock para determinar quando atualiza o estado em que ele se encontra. Normalmente esse estado ele serve para nós armazenarmos algum valor. E resumindo aí a conversa, né, é realizado normalmente um AND, né, entre o valor do sinal do clock e o valor da entrada que você quer guardar. Neste caso, quando o clock estiver em valor 0, não vai passar nada, né? A porta AND essa vai passar o valor 0. Ela só vai permitir a passagem de algum dado, seja ele qual for, quando estiver com o valor 1 para o clock. Vejamos então o latch. Esse é o elemento de memória mais simples. Ele permite que você armazene um bit. E o valor armazenado é o valor de saída desse circuito. Então aqui eu apresento dois latches. O mais simples, que é o RS, que simplesmente tem duas entradas. Uma entrada para limpar, que é o reset, e uma entrada para colocar o valor 1, que é o set. E ele não tem o sinal do clock. Em cima do latch RS, a gente coloca mais algumas portas e eu obtenho o latch D, que esse sim leva em consideração o clock e tem como outra entrada, uma entrada D de dado, que é o que vai passar ou não para dentro do latch e ser guardado como valor. Vejamos então como é construído um latch RS. Aqui uma possível construção utilizando duas portas OR e duas negações, né? Então, no caso, as entradas dessas portas OR são a entrada que é o reset, por exemplo, ou set, e a outra entrada é uma retroalimentação do próprio circuito. Oh, Rogério, mas isso é uma coisa muito confusa. Pode ser, né, essa ideia de que para você calcular o valor dessa porta aqui de baixo, você precise ter o valor que está circulando aqui no circuito, da parte de cima, é um tanto quanto confusa. Mas vamos ver caso a caso, e aí vocês vão ver que, apesar dessa aparente confusão, não é tão difícil assim entender o funcionamento dele. Primeira possibilidade. Vou imaginar a entrada 1 para o reset e entrada 0 para o set. Então aqui eu representei os valores, certo? Na porta OR aqui de cima,
eu sei que está entrando 1 numa das entradas. Não me importa mais o que entra na outra, porque o resultado do OR, quando tem uma porta recebendo valor 1, uma entrada 1, ele vai ser sempre 1. Pronto, acabou. Então aqui em cima eu já sei qual é que é o resultado, tá? Simplesmente eu poderia, se quisesse, desconsiderar o valor da outra entrada, tá? Apaguei aqui do circuito, só para você entender, né? Não importa o que vem na outra. Está entrando 1 aqui, vai sair 1. Copiando aqui do lado, o inversor aqui, o NOT, transforma esse 1 em 0 e joga o 0 lá para baixo. Aí eu tenho condições de saber qual vai ser o resultado dessa porta OR aqui de baixo. Tá? Porque numa entrada tinha 0, eu não sabia qual é que era o resultado da outra entrada. Bom, agora eu sei. É 0. Então 0 ou 0 dá 0, invertendo, vale 1. E aí eu tenho, nessa possibilidade aqui, quando eu dou 1 para o reset e 0 para o set, armazenado o valor Q igual a 0. Pronto, acabou. Certo? Então ele funcionou exatamente do jeito que eu queria. Quando eu mando o sinal 1 no reset, eu quero que o dado armazenado seja 0. Qual é a outra possibilidade? Ao contrário, se eu der 0 no reset e 1 no set, como é que eu vou fazer para calcular isso aqui? Faço o raciocínio invertido aqui, ó, na porta OR aqui de baixo. Eu sei que um sinal é 1. Aí não me importa o que vem da outra. Tanto não me importa que eu posso desconsiderar. Pronto, apaguei. Tá? Porque um OR, recebendo 1, ele sempre vai sair 1. Não importa qual é o resultado, a outra entrada. É 1, é certo. Adiante. Eu inverti esse valor de 1, transformei ele em 0. Agora o 0 vai lá para cima e eu tenho condições de descobrir qual é o valor dessa outra porta OR aqui. 0 ou 0 vai dar 0. Invertendo, vale 1. Ou seja, funcionou exatamente do jeito que eu queria. Eu dei um sinal 1 aqui no set e ficou guardado então o valor 1 na saída Q, que é o que eu queria. Ah, professor, mas se der 0, 0 e 0, olha aqui, a outra possibilidade. Bom, aí eu fico naquela, eu não sei exatamente o que vai dar de valor. Eu tenho que imaginar que ele está num estado coerente. Se eu tiver X circulando aqui em cima, seja ele qual for, 0 ou 1, aqui embaixo eu vou ter X negado. Né? Então, o X vem ali, vai ser esse o valor, se X for 1 ou for 0, vai ser o valor dele que vai passar, aí passa pela inversão, vira em X negado e vai o X negado lá para cima. Como o resultado da porta OR aqui é X negado e mantém-se essa situação. Então, quando a entrada 0 e 0, vai manter os valores que estão armazenados aí no LET. Não vai haver mudança, imaginando que ele esteja numa situação onde Q seja um valor e Q negado seja um valor negado. E a última situação, então, que a gente vai tentar evitar, é claro, se os dois forem iguais a 1, como é que fica? As duas saídas vão se tornar 0. Tá? Então aí vai deixar o LET vai ficar num estado instável aí, vamos dizer, não vai estar se comportando do jeito que eu quero para essa possibilidade aí. Tá certo? Bom, entendido o LET RS, em cima dele eu vou acrescentar algumas portas e vou obter o que eu realmente quero, que é o LET controlado pelo clock, certo? Então esse RS para mim nada mais foi do que um trampolim para explicar o funcionamento do LET D, certo?
Então, aqui eu acrescentei duas portas AND e uma NOT. Quais são as possibilidades? Se eu der como entrada um valor qualquer em dado e 0 no clock, o que vai acontecer? A entrada do clock, que é 0, vai para as duas portas AND aqui. E 0 AND qualquer coisa vai dar que valor? 0. Tá? Então, independente do valor que está entrando no dado, esse clock com valor 0, ele bloqueia, ou seja, o latch interno, aqui o RS que está ali, ele está recebendo 00. E a gente viu agora há pouco que quando o latch RS recebe 0 e 0, ele mantém o que está armazenado dentro dele, ele não altera. Então, nesse caso, quando o clock é 0, não faz mudança nenhuma no valor do latch. E agora, quando o clock for 1, como é que vai ser? Tá? Vamos ver aqui então. Ele vai despachar o valor 1 para as duas portas AND. Quando eu tenho um AND com uma das portas, uma das entradas 1, qual é que vai ser o resultado dele? Não sei. Vai depender da outra porta. Mas então, essas entradinhas aqui, eu desconsidero. Eu vou querer saber o que vem da outra entrada. E aí vem o valor de X na de baixo e de X negado na de cima. Tá? E esse é o valor que vai passar na porta AND. Isso vai dar um resultado assim, ó. Se o X for igual a 1, é como se eu apertasse o botão aqui do 7. Tornasse esse latch RS aqui com o valor 1. Vai funcionar o 7. Tá? Se o X for 0, vai apertar o botão do reset. Vai tornar esse latch RS aqui com um valor armazenado 0. Né? Então, basicamente, ele vai guardar 1 se x igual a 1, guardar 0 se x igual a 0. Ou seja, ele vai anotar esse valor de x, vai guardar esse valor de x aqui dentro do latch RS. Então, ele vai funcionar exatamente do jeito como a gente deseja. Quando o clock está no valor 1, o dado que for colocado aqui vai ser o dado que vai ser guardado aqui dentro desse latch RS. E quando o clock for igual a 0, que a gente viu agora há pouco, o dado que está aqui dentro é preservado, não muda. Certo? Bom, agora vamos ver o flip-flop, que é um pouco mais complexo aí do que o latch. Primeiro de tudo, eu observo que um latch com um clock vai ser diferente do flip-flop com o clock. A diferença entre esses dois vai ser a forma como eu vou armazenar o valor. Os dois vai ser assim, quando o clock estiver alto vai entrar o valor. Mas o jeito como ele vai entrar, né, o jeito como eu vou modificar esse valor é que vai ser diferente. Né? A mudança do clock vai permitir que entre o valor. No latch com o clock, o que acontece? Quando o clock passa a valer 1, aí o valor que eu mandar ali é o que vai ser guardado. Tá? Então a gente diz isso aqui, que ele é level triggered. Tá? Ele é engatilhado aí pelo nível. Uma tradução meio ruim aí. Pelo nível que ele se... Então, quando o clock tiver no valor 1, qualquer valor que eu largar para dentro do latch, ele vai guardar. Ou seja, e o latch ele é transparente, dá para você visualizar tranquilamente o dado que está lá dentro. Tá? Já o flip-flop, ele vai ter um momento específico aqui para você guardar. Ele vai mudar o valor se o dado da entrada está mudando e o clock faz uma transição. Então, se ele faz a transição do 0 para o 1, no momento da transição, o dado que está na linha,
na entrada do dado é que passa para dentro. Então é edge trigger, ou seja, ele faz a mudança na borda da onda quadrada. Então quando dá o disparo da subida é que é copiado o valor para dentro do flip-flop, tá? E o flip-flop ele não é assim transparente, ele pode estar alterando o valor e você não vê ainda, né? No próximo ciclo do clock esse valor vai ficar disponível para saída. O latch não, quando trocou tu já sabe qual é o valor que está. O flip-flop ele tem um delay aí para te apresentar. E a construção dele é baseada em 2 latches, né? Ou 2 latches do tipo D é que são usados para construir um flip-flop. E eu dou o sinal do clock para os dois, só que num deles está invertido. Então, o que acontece? Quando um desses latches está aberto, o outro está fechado. E vice-versa. Por isso que ele tem esse comportamento um pouquinho diferente, né? Como é que é o funcionamento? Se o clock está baixo, está em 0, abre o primeiro latch e o dado que está disponível aqui entra, né? Ele entra para esse latch, tá? E quando o clock passa para o 1, ou seja, fez a transição, fecha esse primeiro latch e abre o segundo, tá? E aí esse dado que foi o último dado coletado aqui passa para cá, certo? Então tem 2 estágios aí e ele faz a cópia, né, nessa transição aqui de subida para esse latch aqui de dentro, o segundo, né? Ou seja, ele vai fazer aquilo que eu coloquei ali no início, que é o valor armazenado vai mudar quando o dado de entrada muda e se o clock está realizando transição, senão ele não vai mudar, tá? Então ele tem apenas esse funcionamento aí diferente do latch e é uma estrutura um pouco mais robusta aí para armazenagem de valores aí. Mas da mesma forma que o latch, ele também só armazena um bit, tá? Ele é a estrutura mínima responsável para armazenar um bit. Tanto o latch quanto o flip-flop, você vai agrupando vários e aí você vai construir estruturas, né, meu amigo? Você agrupa aí 8, você já pode criar um registrador, né, para guardar 8 bits. Vai ser uma estrutura aí de 8 latches ou 8 flip-flops para guardar um byte, como um registrador qualquer. E é claro que, imaginando uma memória, você poderia compor aí dezenas de milhares de circuitos desse tipo aí para armazenar dados de memória e com a possibilidade de acesso rápido, né? Que é a característica desses circuitos aqui, que você tem a leitura deles eletrônica, né? Não é um meio de armazenamento físico, magnético ou qualquer coisa assim. Esse aqui é utilizado para registradores e eventualmente aí para memórias, ok? Espero que vocês tenham entendido aí a nossa explicação sobre esses circuitos sequenciais, e aguardo a todos nas próximas aulas aí.